Bienvenidos a mis hermanos que están en otro país, donde hablan de Uruguay, Argentina, y muchas gracias por estar compartiendo este momento conmigo. Mucho gusto hablar con ustedes. Y vamos a empezar, tomara que compreenda mi portugués, voy a tentar hablar bien más despacio, bien más tranquilo, para que puedan entender un poco más. Eu sempre começo me apresentando um pouco, né? Eu me graduei em fisioterapia em 2004 e desde então eu venho na busca por mais cursos, por mais conhecimento nessa área de terapias integrativas e tá mais forte em 2017, 2018, quando eu fiz uma extensão universitária pela UBRA, aqui de Canoas. Foi um curso bem extenso, onde a gente estudou vários sistemas de florais, mais de 8 sistemas nós estudamos. E também, além dos cursos das flores de RAF, que eu fiz mais uns 2, 3 cursos com ele também diretamente. E agora eu estou na minha busca pela pós-graduação em acupuntura. São 2 anos longos pela frente, já foi 1 ano e meio, agora eu já estou indo no meu 2º ano e no final do ano eu já consigo terminar esse curso. Então, o assunto de hoje, vamos falar sobre as relações energéticas entre as emoções e as doenças. O que nós vamos ver hoje, tá? O que são e quais são as emoções, as relações energéticas entre as emoções e as doenças, e as flores de RAF no reequilíbrio energético dessas condições e dessas emoções. Pessoal do Instagram, obrigado por estar aí aparecendo. Eu vi que a Emanuela apareceu, a Simone, a Luciene, muito obrigado. Silvana também, obrigado por estarem aí presentes. Se quiserem acessar o link do Zoom, tá ali na minha bio, é só acessar que ali vai ter a apresentação também, tá? Então, o que são as emoções? As definições de emoções, elas são amplamente debatidas e não existe uma unanimidade entre os cientistas e entre os pesquisadores. Existe muita controvérsia nisso. As emoções, elas podem ser confundidas com os humores. Então, feliz, triste, medroso, irritado. Pode haver uma confusão entre as emoções e esses humores que nós temos. Todos os dias nós temos humores diferentes. Mas as emoções, elas podem ser definidas como tendências para ações, como respostas a algum estímulo, pessoa, objeto ou acontecimento. Ou seja, é uma reação que nós temos quando algum estímulo relevante para o nosso organismo acontece. Seja uma pessoa que, por exemplo, nos ameace, seja um objeto que nós consideramos como ameaçador, ou um acontecimento que nos deixa triste, que nos deixa alegre, um acontecimento que nos causa uma modificação do nosso estado de equilíbrio, nosso estado de harmonia. Quando a gente recebe esse estímulo, seja o estímulo por uma pessoa, por um acontecimento ou por um pensamento até, quando a gente recebe esse estímulo, ocorrem reações no nosso comportamento e essas reações, elas são automatizadas. Elas são automáticas e elas preparam o organismo para esse evento. Acontece toda uma modificação fisiológica no nosso corpo e que prepara o nosso organismo para esse momento. Muitos autores, eles levam em consideração 3 características fundamentais para as emoções. A tendência de ação, ou seja, a gente reagir, as reações fisiológicas que acontecem, que estão desencadeadas no nosso corpo, e a experiência subjetiva, que é aquela questão pessoal. Cada um teve um tipo de vivência desde que pequeno, desde da barriga da mãe até agora, teve um tipo de experiência. E cada pessoa teve uma experiência diferente. E uma coisa muito importante é que as emoções, elas são imprescindíveis para a sobrevivência a um ambiente. Sem as emoções, a gente num ambiente estaria bem complicado. E elas são reações agudas, ou seja, elas acontecem de uma hora para outra e são automáticas. A gente meio que reage sem pensar. E de acordo com a psicologia de Ekman, existem 6 emoções básicas no ser humano. A gente vai falar sobre cada uma delas.
Primeira emoção, então, seria o medo. Então, ali nós temos um bonequinho com medo do monstro, né? É um estado emocional negativo e adverso, para evitar e escapar de situações perigosas. Então, quando nós vemos, por exemplo, um monstro, nós sentimos medo e queremos fugir ou nos esconder dele. Então, essa é uma emoção que nos protege. O medo é um medo protetor. Essa é a emoção do medo. Uma outra emoção que nós temos, a raiva. A raiva, ela surge quando nos deparamos com situações que produzem frustração ou aversão. Eu coloquei a mesma imagem do monstro porque quando a gente tem uma crítica negativa ou quando a gente não concorda com alguma situação que aconteceu, a gente tem a tendência, pode ficar irritado com essa situação e desenvolver esse sentido de ira, esse sentido de irritação. Só fazer um playzinho aqui. Então, a gente pode sentir algo como negativo e ter essa raiva e ter essa situação de não concordar com a pessoa, de não concordar com a situação e estimular esse sentimento de raiva, essa emoção de raiva. A outra emoção que é muito discutida é a tristeza. E a tristeza, o exemplo básico dela, eu coloquei um coração partido, que o coração partido... Acho que todo mundo já teve o coração partido de alguma forma. Então, ela nos traz realmente a tristeza, que ela traz uma diminuição do estado de ânimo, assim como uma redução significativa da atividade cognitiva, que é aquela que nós pensamos, e da nossa conduta. Então, quando estamos tristes, nós não temos vontade de fazer nada, nós estamos prostrados, não sentimos ânimo, não sentimos vontade de fazer as coisas. Essa é a reação que acontece no nosso organismo quando sentimos a tristeza. Uma outra emoção muito importante é o nojo, que é aquela sensação de repulsa, quando a gente de ingerir substâncias perigosas com propriedades contaminantes. É uma proteção, porque quando a gente vê uma comida que ela não pode ser perigosa, a gente tem aquele nojo e tem distância para proteger o nosso organismo. A gente mantém distância dessa substância agressiva para nos proteger. Uma outra emoção, a gente pode colocar a surpresa, que é uma reação provocada por algo inesperado, novo ou estranho. Então, até eu botei a criancinha ali recebendo uma festa surpresa. Ela tem essa reação do que ela não esperava, é uma coisa inesperada, é uma coisa nova. E vocês imaginam, quando a gente recebe uma surpresa, a gente fica com o coração batendo rápido, a gente fica ofegante, a gente tem muitos desencadeamentos no nosso corpo e a surpresa, ela desencadeia tudo isso. E a última emoção é que todo mundo persegue, né, que é a felicidade, que ela pode ser considerada como uma resposta à resolução de algum objetivo pessoal ou depois de atenuar uma situação negativa. Então, quando atingimos algo que a gente gostaria de ter muito, ou quando a gente resolve aquele problema que nos incomodava, a gente achou uma solução e isso nos traz esse estado de felicidade, um estado de euforia. Como eu tinha falado antes, as pessoas elas reagem de modo diferente ao receberem um estímulo, desencadeando uma emoção distinta, que seria a avaliação cognitiva das emoções. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Quando eu sou xingado, quando alguém me fala algo que eu não gosto, eu posso interpretar essa ofensa como verdadeira e ficar triste. Eu vou sentir a emoção da tristeza. Ou então, para uma outra pessoa, posso achar essa ofensa injusta, essa ofensa ela não tem nada a ver comigo, e eu fico irritado, eu fico irado. Então, na mesma situação, a gente fica triste ou fica irado. A experiência das pessoas vai determinar que tipo de emoção ela vai desencadear. E ainda pode ser uma terceira questão. Deixa eu só dar oi para a Janaíne. Oi, Jana, tudo bem? Uma outra questão que a gente pode avaliar essa ofensa e não sentir nada por ela, que daí já seria o estado sublime, aquele estado que nós estamos
como Buda, por exemplo, né? De receber uma ofensa e sublimar isso, e não sentir nada. A gente pode não fazer sentido e seguir adiante nessa ofensa. Então, quando nós recebemos esse estímulo, a gente avalia e reage emocionalmente a ele. Só que isso é automático, isso acontece de maneira sem a gente pensar, a gente não racionaliza isso. E cada pessoa ela vai reagir de uma forma diferente, dependendo do tipo de experiência que cada um viveu. E essas reações, como eu falei, elas provocam modificações fisiológicas. Por exemplo, o coração bate mais rápido quando eu estou feliz, ou bate mais devagar quando eu estou triste. Ela vai desencadear também reações hormonais, vão liberar hormônios em toda a nossa corrente sanguínea, neurotransmissores também, e também vai modificar energeticamente o nosso corpo, através da mudança de movimento dos chakras, de corrente da energia pelos meridianos. Então, portanto, o que a gente pode concluir? Que o modo como a gente reage ao que ocorre ao nosso redor, ou seja, ao que ocorre aos nossos estímulos, isso ajuda a determinar o nosso estado de saúde e de doença. Falando um pouquinho agora do corpo energético, o nosso corpo energético, essa é uma ideia que nós somos formados por um corpo físico e energético, ele está presente em nossa história há milênios, através da medicina oriental. Mais de 5.000 anos a gente já ouve isso. A medicina tradicional chinesa, ela considera o corpo como uma interação de funções orgânicas e funções energéticas. A energia vital, ela é chamada de Qi, que pode se escrever com Q ou com CH. Ela circula pelo nosso corpo através dos meridianos, que são uma rede de vasos que se espalham e se integram por todo o corpo. Aí eu tenho uma foto que eu gosto bastante, que ali vocês podem ver os meridianos. Quem está no Instagram, desculpa, não pode ver, mas entra lá no link da bio do Zoom que vai conseguir ver. Que são veias, como se fossem artérias mesmo, que tem no nosso corpo energético, e cada meridiano, ele tem o meridiano do coração, ele representa um órgão e representa uma função dentro da medicina tradicional chinesa. Então, nós temos 12 meridianos principais, mais os meridianos secundários, e são por eles que corre a nossa energia vital, o nosso Qi. Além dos meridianos, as tradições orientais antigas, o hindu, o yogi, eles descrevem a existência dos chakras. Os chakras, acho que todo mundo já está bem familiarizado com eles, mas a gente vai falar um pouquinho aqui, que eles ligam o nosso corpo físico ao nosso corpo energético. São centros de energia espalhados pelo corpo e são responsáveis pela administração da energia que corre pelo sistema energético. Acredita que eles possuem relação direta com o nosso sistema endócrino. E eles são considerados os ordenadores do suporte energético. Eles é que coordenam o suporte de energia, permitindo que se realize internamente as químicas necessárias para a manutenção do equilíbrio de todo o sistema, seja ele físico, mental, psicológico e energético. As químicas que acontecem dentro das nossas células, elas são gerenciadas pelos chakras também. Aqui eu botei uma foto colocando os 7 chakras principais. Essas fotos também são bem conhecidas. E tradicionalmente nós temos conhecimento de 7 chakras principais, que são espalhados pelo corpo e cada um com sua característica relacionados com uma função no organismo. A gente vai passar rapidinho por cada um deles, tá? Não vamos se aprofundar muito, mas vamos só falar bem rapidinho. Primeiro chakra, o chakra raiz, conexão com a terra, com a natureza, a vontade de viver e a estabilidade. Tem relação com as glândulas suprarrenais, com os ossos, com os rins e as pernas. Ali tem a localização dele em vermelhinho marcadinho. O segundo chakra,
nós temos o vínculo com o oposto. O segundo chakra é o sacral, sacro-esplênico. Ele também é considerado o chakra sexual e ele também tem responsabilidade sobre a criatividade, a nossa criatividade junto com o quinto chakra, que a gente vai ver daqui a pouco. E ele é relacionado diretamente com o nosso sistema reprodutor, por isso também que ele é chamado de chakra sexual, ele é mais conhecido por esse nome. Terceiro chakra, o plexo solar, que é a relação que a gente tem com a gente mesmo, onde se assentam as emoções, os sentimentos, relação direta com o pâncreas, sistema digestivo como um todo e também o sistema muscular. Quarto chakra, o chakra cardíaco. Não preciso nem dizer onde é que ele fica bem no centro, né, do nosso peito. Relação com outras pessoas, relação com os afetos, conexão com o inferior e o superior. Também é responsável pelo coração, sistema circulatório e a glândula timo, que é uma glândula muito importante para a nossa defesa. E como nós estamos falando em aumentar o sistema imunológico por causa do Covid, de sempre estimular ele, o quarto chakra ele é importantíssimo porque tem relação direta com o timo. Quinto chakra. Quinto chakra é o laríngeo, responsável pela comunicação, criatividade, expressão do que acontece conosco. Responsável pelas glândulas tireoide, paratireoide, hipotálamo, pulmões, a voz e o próprio canal alimentar, por onde passa a comida, a bebida, tudo que nós ingerimos. Sexto chakra, o frontal, pensamento, intuição, capacidade de visualizar e entender conceitos mentais. Glândula pituitária, nariz, ouvido, sistema nervoso. E o sétimo chakra, conexão com o eu superior, integração dos centros, aspectos espirituais. Responsável pela glândula pineal, córtex cerebral e sistema nervoso. Foi só uma pincelada sobre os chakras para a gente lembrar e relembrar onde é que eles estão localizados e um pouco o que eles fazem. O sistema energético, como eu tinha falado, eles atuam em harmonia, em sincronia com os sistemas físicos do nosso corpo, regulando e atuando sobre hormônios, glândulas, sistema nervoso e as nossas emoções. Quando estamos em um estado de equilíbrio, a energia circula pelo nosso corpo de maneira ordenada, de maneira coordenada, e as funções de cada chakra e meridianos correspondentes também. Além de circularem pelos meridianos, ele circula pelos chakras respeitando uma sequência que a gente chama de caduceu de Hermes. Acho que vocês já viram essa imagem, só para a gente ter uma ideia, que ali nós colocamos os chakras e a energia ela vai circulando naquele sentido, passando de um, descendo, depois ela sobe. Acho que essa figura tem bem divulgada também. E é só para a gente ter uma ideia de como a energia ela circula pelos chakras. Se eu não me engano, esse símbolo, até vocês me corrijam se eu estiver errado, mas ele tem a ver com a medicina. Se eu não me engano, a medicina ele usa esse símbolo para representar a profissão. Não sei se eu estou enganado, mas eu já vi algo muito parecido na medicina. A Lorena está balançando a cabeça, então eu acho que sim. E uma outra coisa bem interessante que mais os chineses eles trazem é a relação dos horários do nosso corpo, os horários de funcionamento do nosso corpo. De acordo com os chineses, assim, como nós temos 12 meridianos espalhados no nosso corpo, a energia, dependendo do horário do dia, ela fica mais concentrada em determinada região, em determinado local do nosso corpo, em determinada função do nosso corpo. Então, por exemplo, de acordo com os chineses, o nosso dia deveria começar ali na hora do pulmão. Vê se vocês encontram ali o pulmão. O pulmão, ele está ali das 3 às 5 da manhã. Então, de acordo com os chineses, das 3 às 5 da manhã é quando nós deveríamos estar fazendo exercícios respiratórios. Por quê? Porque a energia ela está mais concentrada nessa região dos pulmões. Até o meu professor de acupuntura contou uma história que ele estava na China e ele foi ver se os chineses eles realizavam isso mesmo, né? Ele acordou às 13h30 da manhã
e foi numa praça, numa cidade da China. 4 horas da manhã ele estava lá, parou na frente da praça e tinha pessoas lá fazendo tai chi, fazendo qigong e fazendo exercícios respiratórios. E não era pouca gente, ele contou, tudo bem, que na China, bilhões de pessoas. Se você vê numa praça 200, 300 pessoas às 4 da manhã, é muita gente, é muita coisa. Então, os chineses, eles realmente, os mais centrados na questão energética, eles cuidam muito disso. E qual é a ideia, então? Né? A cada 2 horas, a cada intervalo de 2 horas, a energia ela fica concentrada em determinada função. Então, das 3 às 5, nós respiramos, fazemos esse exercício energético da respiração, captamos o Qi sutil, que é o Qi, a energia do ar, trabalhamos essa energia dentro da gente, e o próximo horário, que é das 5 às 7 da manhã, é o horário do intestino grosso. Então, o que eles pensam? A gente capturou esse ar sutil, nos enchemos de ar puro, metabolizamos isso e agora nós vamos eliminar através do intestino grosso. Nós tiramos todas as impurezas, nosso intestino trabalhou e das 5 às 7 nós estamos indo no banheiro para liberar essa energia que a gente tirou impura. Então, lembrem disso. Para vocês verem se o intestino está regulado, está bom, de acordo com os chineses, nós temos que ir no banheiro entre as 5 e as 7 da manhã. É o melhor horário de eliminação dos resíduos, das impurezas de todo o nosso corpo. Pensem se está regulado o reloginho de vocês agora, de acordo com os chineses, tá? Depois do intestino grosso, que nós eliminamos a impureza, de acordo com os chineses, das 7 às 9 vem o horário que a gente come o alimento, que a gente pega o Qi, no caso Yin, que é o Qi sólido, que é o nosso café da manhã. Então a gente sempre ouviu falar que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. E os chineses só vêm confirmar isso, porque das 7 às 9 é quando a energia está mais concentrada no nosso estômago, na região do estômago, e é onde ele está mais propício de capturar essa energia do alimento, de fazer toda a química, de fazer toda a modificação do alimento que ele precisa para nos nutrir. E depois, aí as horas continuam. Das 9 às 11 vem o horário do baço pâncreas, que é para a gente metabolizar toda essa energia dos alimentos. Depois, das 11 à 1 da tarde, é o horário do coração, onde ele espalha todos esses nutrientes para o nosso corpo. Intestino delgado, bexiga, rins, pericárdio, que seria a circulação, sexualidade, e o triplo aquecedor. O horário do triplo aquecedor, se vocês verem, é das 21 às 23. E é nesse horário, mais ou menos, que deve ser, a gente deve estar dormindo, a gente deve estar se recolhendo, que é quando o corpo ele fica pronto já para se recolher. Nesse horário que a gente deveria mais ou menos estar dormindo. Isso foi só um entendimento bem simples assim para a gente tentar falar. Me fizeram uma pergunta sobre o triplo aquecedor. Eu não vou entrar muito em detalhes do que é o triplo aquecedor, mas é como se fosse assim, são alguns forninhos que nós temos no nosso corpo que mantém a temperatura correta do nosso corpo para ele realizar as suas funções. Nós temos basicamente 3 forninhos no nosso corpo, que são o superior, que é na altura dos pulmões, o médio na altura do estômago e um pouco mais abaixo na altura da bexiga, dos rins, que eles mantêm essas regiões aquecidas para que eles trabalhem direitinho, para que eles trabalhem da melhor forma. Acho que deu para responder. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão a gente vai se alongar muito aqui. Vou passar para mais um slide, então. Então, o resumo seria que a saúde ela é o equilíbrio dos sistemas físico, do nosso corpo físico, do emocional e do energético, que a gente comentou ali. Então, se a gente pensa que estamos no equilíbrio, a nossa vida seria assim. Seria boa. Eu coloquei uma foto aqui para quem está no Instagram, eu coloquei uma foto de 2 pessoas felizes, olhando uma praia, bem lindo, com todos os nossos sistemas equilibrados. Só que, na verdade, a nossa vida, normalmente, ela está
Vamos ver. Assim. Ela tá uma bagunça. Então eu botei um quarto aqui bem bagunçado, roupa para tudo que é lado, todo mundo bagunçado. Então eu botei uma foto de um pessoal feliz, que é o que a gente deveria estar em equilíbrio, mas normalmente a gente está meio bagunçadinho, não está tanto em equilíbrio. Essa foto ali foi bem para ilustrar. Falando então dos desequilíbrios energéticos, nós somos o quê? Nós somos um sistema complexo, multifacetado e integrado, funcionando de uma maneira perfeita e em equilíbrio. E todos os sistemas do nosso corpo, eles possuem as informações necessárias para o seu correto funcionamento e recebem os comandos certos para as suas funções. Então, por exemplo, a célula do coração, ela sabe que ela foi criada para bater, para trabalhar, fazer o coração se mexer. A célula da nossa pele, ela sabe que foi feita para revestir, para nos proteger dos organismos externos. Então, cada célula e cada organismo, cada sistema do nosso corpo, ele sabe para que ele foi feito. E a célula, que nós temos mais de 50 trilhões de células no nosso corpo, ela é a unidade básica do nosso corpo físico. E através do DNA, elas sabem para qual função elas foram criadas. Os nossos neurônios, que são as células do nosso cérebro, eles são os responsáveis por disparar os comandos para todo o nosso corpo. Eles respondem a todo momento aos estímulos que nós recebemos. Então, aquilo que eu falei, quando a gente recebe uma notícia, é um estímulo, os nossos neurônios eles vão reagir a esse estímulo, disparando uma mensagem para as nossas células reagirem de acordo. E esses estímulos, como a gente falou, eles podem ser de qualquer natureza. Pode ser uma conversa com uma pessoa, pode ser um estímulo do ambiente, pensamentos, lembranças, emoções, tudo é um estímulo que vai desencadear uma reação, tanto no nosso cérebro, para que a gente reaja, que a célula reaja. Só que, quando temos o desequilíbrio, o nosso sistema nervoso central ele não envia o estímulo correto para a célula. O estímulo ele não é o que ele deveria estar mandando. Com isso, a célula ela já não recebe o estímulo que ela deveria receber. E ela trabalha de uma forma diferente do que ela deveria estar trabalhando. Se as células elas não estão equilibradas por falta desse estímulo correto, elas não processam corretamente o alimento, que é aquilo que a gente respirou e aquilo que a gente comeu, e esses alimentos não são distribuídos corretamente pelo corpo. E isso ocasiona o quê? Ocasiona o desequilíbrio em todo o sistema. E aí vem a questão, que se esse desequilíbrio ele permanece por um certo tempo, nós temos a doença, que nós podemos chamar de consequência. E se esse desequilíbrio ele não é tratado corretamente no tempo certo, ele permanece por muito tempo, nós temos a cronicidade, que é o quê? A doença fica crônica. E teremos as consequências mais graves, que são as doenças mais graves. Vamos falar um pouquinho agora de física, mas nada muito complexo, só para a gente entender a questão da vibração. Que eu quero dizer com isso? Que cada célula, cada estrutura do nosso corpo, ela vibra em uma determinada frequência, gerando, por consequência, uma variedade de vibrações diferentes no nosso corpo. O que é uma frequência, né? Nós temos, então, uma onda eletromagnética, uma onda faz assim, ela anda para cima e para baixo. Uma alta frequência, ela vai para cima e para baixo mais rapidamente. Então, ela faz assim, ela vai mais rápido, é uma frequência alto e baixo bem rapidinho. Isso é uma alta frequência. Se nós temos uma baixa frequência, ela faz esse alto e esse baixo mais devagar. Ela vai assim. Ela não vai tão rápido, alta frequência, para cima e para baixo rapidinho, várias vezes, num determinado tempo. E a baixa frequência, ela vai mais devagar, assim e para baixo. Mais ou menos assim. E nós temos frequências em tudo no nosso redor. Nós temos frequência em tudo.
Deixa eu dar oi. Oi, Gustavo, que bom que tu está aqui. Obrigado pela presença, viu? Nós temos a frequência em tudo, e nós temos ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, o micro-ondas, a internet. Nós somos bombardeados por ondas de frequências a todo momento. Só que, se vocês verem ali no detalhe, a luz visível é uma frequência muito pequena, é uma frequência mínima que nós conseguimos ver, que fica só num pequeno intervalo de tempo. Então, a gente consegue ver o azul, o violeta, lá um pouquinho, que é uma frequência alta, que ela vai numa onda mais rápida, e o vermelho, que o vermelho é aquela frequência mais lenta e mais baixa. Agora, se a gente colocar esse quadrinho que a gente está vendo de ponta cabeça, vai virar na vertical, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter uma comparação com os chakras. Então, a luz vermelha, que é a que vibra com uma frequência mais lenta, ela está relacionada com o nosso primeiro chakra, que vibra numa frequência mais lenta. E da mesma forma, como o roxo, que é relacionado com o sétimo chakra, vibra numa frequência mais rápida. Então, nós podemos relacionar os níveis de frequência, relacionando com a frequência de onda eletromagnética, as frequências que vibram os nossos chakras no nosso corpo. Frequência mais baixa, chakras mais inferiores, o primeiro, o segundo, e aí a frequência ela vai se elevando até o sétimo chakra, que seria o chakra que tem uma frequência mais elevada de acordo com essa escala. Então, cada centro de energia do nosso corpo possui uma frequência vibratória e, por isso, possui uma cor determinada, como a gente viu ali naquele espectro. Os que vibram numa menor frequência, que é aquela onda mais lenta, são os mais densos, que são os primeiros chakras. E os de frequência maior são os mais sutis, que são os últimos chakras. Os comandos que são enviados pelo nosso sistema nervoso central, eles são direcionados para cada estrutura do nosso corpo, de acordo com o padrão vibracional, que é a sua frequência. Então, ele vai, de acordo com a vibração, ela se atrai e vai na frequência determinada. E por causa dessas interações vibracionais entre o nosso corpo, os estímulos, eles afetam determinadas estruturas. E isso já foi descrito novamente pelos chineses há mais de 5.000 anos atrás, na medicina tradicional chinesa, chamado Zhang Fu, que é os órgãos e as vísceras relacionados. Então, não é só o coração, mas sim toda a estrutura relacionada com emoções e relacionados com todo o sistema energético coração. E agora a gente vai ver um pouquinho com detalhes, que são as emoções e as doenças. A gente chegamos no ponto que a gente pode relacionar as emoções com determinada doença. O medo, isso aqui já é muito conhecido, acho que o pessoal já conhece bastante isso. As emoções e as doenças. A gente está relacionando o medo, ele relaciona com os rins. O medo, ele afeta os nossos rins. Até eu botei a mesma figurinha que eu botei lá descrevendo a emoção, eu coloquei já a mesma figurinha com o órgão correspondente. A raiva, ela afeta o fígado. A gente já ouviu aquela expressão verde de raiva. O próprio Hulk, ele fica verde. Quando ele está com raiva, ele fica verde. Então, raiva e fígado estão intimamente relacionados. A tristeza, ele afeta os pulmões. Diretamente ligado, ambos. Deixa eu dar um oi para o David. Oi, David, tudo bom? Obrigado por estar aqui, viu? Tristeza afeta os pulmões. Aí eu coloquei aqui uma que a gente pode discutir melhor, que é a felicidade. A felicidade em excesso, ela pode afetar alguma estrutura? Pode. Quando ela afeta o coração, porque quando a gente tem aquela noção de perseguir em excesso a felicidade, de estar sempre naquela ânsia de ser feliz, de estar buscando mais coisas, e perseguir em excesso alguma coisa pode causar ansiedade e sobrecargas emocionais desnecessárias. Por isso que eu coloquei a felicidade, só que seria o extrapolamento disso, a busca excessiva pela felicidade, afetando o nosso coração.
a estrutura coração. E eu coloquei algumas outras situações aqui que a gente pode considerar. A falta de desapego às coisas, quando a gente é apegado por alguma coisa, afeta o nosso intestino grosso. Nós temos prisão de ventre. Se a gente tem muito apego às coisas, a prisão de ventre ela é uma característica muito forte nessa pessoa. Oi, Karina, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado por estar assistindo. Uma outra situação que a gente coloca, a insegurança, que ela tem relação com o nosso terceiro chakra, que não é ter confiança em nós mesmos, e ela afeta diretamente o estômago. E uma outra situação também, que eu botei uma pessoinha com duas fitas adesivas assim, engolir as coisas e também não falar as coisas quando nós temos que falar, afeta a nossa região da garganta. Eu fui que durante, olha, 25 anos, 24 anos, eu sofria de amidalites recorrentes durante todo o ano. 2, 3 vezes por ano eu tinha muita amidalite. Mas amidalite com febre de 40 graus, amidalite com placas enormes, tomando muito antibiótico. E depois de uma hora para outra, isso passou, isso acabou parando. E eu comecei a perceber que nesse período que começou a parar, eu comecei a falar mais. Eu comecei a falar o que eu pensava, eu comecei a xingar as pessoas, porque eu era alguém que não xingava. Eu achava tudo lindo e maravilhoso, por mais que a pessoa viesse com algo ruim para mim, eu não falava, e eu ia engolindo. No momento que eu consegui mudar esse meu padrão, minha dor de garganta eu nunca mais tive. Já faz, olha, a amidalite já faz uns 20 anos que eu não tenho mais, graças à minha mudança de comportamento nesse sentido. Então, como é que a gente não vai ficar bagunçado com esse monte de coisas, né? Com esse monte de desequilíbrios, com o mundo ao nosso redor, é trabalho, é estudo, é família, são as preocupações. É difícil manter o equilíbrio nesse sentido. Mas a gente tenta e nós estamos aqui conversando sobre isso, nós estamos vendo como nós podemos melhorar isso, né? E a gente vai ver em seguidinha o que a terapia floral pode nos ajudar. Mas antes, aí eu queria... O pessoal do Instagram vai participar disso também, mas eu vou direcionar para o Zoom agora. O que eu fiz, tá? Eu fiz para o pessoal do Zoom uma enquete. Então eu gostaria que vocês participassem para ver se vocês pescaram. São 3 perguntinhas bem básicas. Eu vou fazer para o pessoal do Instagram daí por voz. Vocês respondam nos comentários, tá? Para ver se teve um entendimento de alguma coisa que eu falei, tá? Eu vou lançar, a enquete vai aparecer na tela de vocês, tá? Deixa eu ver se vai aparecer aqui para mim. Iniciar enquete. Apareceu a enquete para vocês? São 3 perguntinhas bem básicas, tá? Que é bem simples, podem ir fazendo, tem um minutinho, vou dar uns 2 minutinhos para todo mundo fazer. E para o pessoal do Instagram, sim, David, tem prêmio, vai ganhar o meu parabéns, tá? Então, a primeira pergunta que eu fiz aqui tá: quantos são os chakras principais do nosso corpo? Quantos são os chakras principais? São 5, são 6, são 7, são 9, são 10? Podem responder aí nos comentários. E o pessoal do Zoom aperta ali e manda para ir fazendo. Podem ir fazendo tranquilamente. O David não vai ganhar o prêmio porque ele falou que tem 3 chakras principais, não estava nem nas alternativas. Mas tudo bem. A segunda pergunta que eu fiz para o pessoal do Zoom, que eu vou passar aqui para vocês. O pessoal está acertando tudo direitinho. Muito bom, pessoal. Então, agora foi uma coisa que eu enfatizei um pouco ali na minha apresentação, tá? De acordo com a medicina tradicional chinesa, qual é o órgão que recebe mais energia entre as 5 e as 7 da manhã? Pulmão, estômago, coração, intestino grosso ou intestino delgado? Qual o órgão, de acordo com a medicina tradicional chinesa, recebe mais energia entre as 5 e as 7 da manhã? Pulmão, estômago, coração, intestino grosso ou intestino delgado?
Vamos ver se alguém lembra dessa. O pessoal do Zoom está conseguindo responder? Conseguiu visualizar as perguntas ali? Legal. Tem umas perguntas ali, umas respostas legais. Depois eu falo os resultados, tá? Podem ir respondendo sem pressa. Oi, Silvia, tudo bem? Acho que tem o pessoal que não está conseguindo responder. A Valerie não conseguiu responder. Tenta apertar em cima, Valerie. Aperta em cima da... Se você está no celular, aperta em cima e vai para a próxima. Vê se você consegue. Você aperta na alternativa e depois aperta em próximo. Pode responder nos comentários que eu vou considerar como certo, então não tem problema. Quem não conseguir. Intestino, o David falou também intestino, mas tem duas opções, David. Intestino grosso ou intestino delgado. Daí tem que só definir. Resposta completa, por favor. Deixa eu responder aqui também. E a nossa última pergunta seria: com qual emoção nossos rins estão relacionados? Seria a felicidade, o medo, a tristeza, o nojo ou a insegurança? Qual seria a emoção dos nossos rins que eles estão relacionados? Viu que o pessoal está respondendo aqui. Nossa, muito certinho. O pessoal prestou atenção. Muito bom. Parabéns, pessoal. Muito legal. Estenderam a pergunta, pessoal do Instagram? O medo, todo mundo falando medo. Muito bem. Então, eu acho que eu vou encerrar a enquete. Já fechamos 5 minutinhos aqui da enquete. Muito bem, eu vou encerrar aqui. E eu vou compartilhar os resultados. Daí os resultados vão estar na tela de vocês ali, tá? Então, teve algumas pessoas que botaram 5, no questão 1, né, que são a dos chakras. A primeira questão dos chakras são 7 os chakras principais. Acho que a maioria do Instagram ali eu vi que acertou. O órgão, de acordo com a medicina tradicional chinesa, das 5 às 7 da manhã é o horário do intestino grosso. Que lembra que eu falei que das 3 às 5 nós temos que acordar para fazer os nossos exercícios respiratórios. E das 5 às 7 nós eliminamos o que não presta mais. Então é o horário do intestino grosso. É o horário que nós teríamos estar indo no banheiro. E a emoção que os nossos rins estão relacionados seria o medo. O medo, a maioria do pessoal acertou aqui. Meus parabéns, todo mundo de parabéns. Que foi muito legal. Foi só uma experiência, uma brincadeirinha para a gente distrair um pouco e... Às vezes tem um assunto que a gente às vezes pode nos cansar e aí a gente só distrai um pouquinho. Então, continuando, como é que a gente pode resolver, então, as nossas questões de desequilíbrios energéticos? Através dos florais. E vamos falar um pouco deles, das flores de Raff, que é o nosso assunto aqui também. Então, as flores de Raff, elas atuam no nível energético. Elas modulam a vibração que está sendo emanada pelos nossos neurônios e pelas células que estão em desequilíbrio. Corrige os desequilíbrios energéticos, que são os responsáveis por esses bloqueios na circulação de energia pelo corpo, meridianos e chakras. O seu potencial de ação ele está no nível atômico, no nível quântico, pois ele restitui o equilíbrio agindo através dos níveis de existência do homem, trazendo novamente equilíbrio entre a matéria e a energia. Então aqui tem eu fiz mais ou menos um esqueminha, que eu não vou me atentar muito a ele, eu comentei ele no último workshop, que a célula tem ali na primeira fotinha uma célula no seu funcionamento normal, e temos ali algo que desequilibra o funcionamento dessa célula. Pode ser uma emoção, pode ser algo que nos deixou muito tristes, algo que modificou o nosso comportamento.
E depois, na outra foto, nós temos uma célula funcionando de maneira incorreta. Funcionando ali, aquela foto ali especificamente é uma célula aproximada, uma foto aproximada de uma célula com câncer. Aquela é uma célula cancerosa, que totalmente disfuncionada e sem equilíbrio. Quando nós adicionamos o floral, que é uma frequência vibracional, que tem aquele formatinho de estrela, nós conseguimos restabelecer esse equilíbrio energético, ou seja, a gente reestrutura a célula para fazer a função que ela deveria estar fazendo, e com isso nós temos a célula funcionando novamente no seu equilíbrio. É um resumo bem simples, bem básico de como o floral ele atua no nosso sistema e na nossa célula. As flores de Raff, elas atuam em todos os níveis, permitindo que cada um cresça por meio das mudanças dos aspectos da consciência, que eles estão bloqueados. Eles se encontram bloqueados através desse desequilíbrio. Esse desbloqueio da consciência auxilia no nosso crescimento, permitindo a integração do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, dando aquela sensação de unidade, de equilíbrio. E essa união é que permite a gente compreender que nós estamos dentro do espaço e do tempo, com o objetivo de evoluir, despertar as nossas capacidades, despertar a nossa consciência e atingir a meta da nossa missão, a meta do nosso propósito. E baseado nas emoções que eu falei ali, eu coloquei algumas flores, algumas essências, porque as flores de Raff elas têm muitas essências e muitos compostos. Eu coloquei apenas alguns exemplos do que a gente pode utilizar para tratar algumas emoções, tá? Então, citei alguns compostos também. E agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente de alguns exemplos, tá? Por exemplo, para o medo que eu citei antes, a ruda é uma flor que dissolve os medos, ela permite superar os momentos desagradáveis, alcançar a paz consigo mesmo e com os demais, facilitando o controle do pensamento. Essa é uma das flores que trabalha a emoção do medo que a gente tinha falado antes. Uma outra flor muito interessante é o White Peony. O White Peony, ela aumenta a capacidade de conexão com os nossos entes queridos, dá soltura física e ajuda a relaxar a raiva, aquela raiva oculta que nós temos, que seria a segunda emoção que eu coloquei. Ela ajuda a relaxar essa raiva que se encontra oculta. Uma outra flor que só de olhar essa flor a gente já sabe para o que ela faz, que é a zinnia, é uma flor que traz alegria. Você olha ela, já aquela tristeza ela sai na hora, ela realmente ela some, porque ela é uma flor muito bonita, é uma flor muito vistosa. E ela é contra a tristeza, desperta a nossa criança interior, concede alegria, prazer e devolve o sentido do humor. Uma outra flor que eu até citei na nossa palestra passada, que é a mandarina, que ela diminui a ansiedade, que é provocada por uma preocupação excessiva das outras pessoas que estão ao seu redor, como amigo, familiares. Essa é uma flor muito importante atualmente, porque nós estamos preocupados com os nossos pais nessa situação de quarentena, com as pessoas que nós gostamos, né? Nós nos preocupamos com as pessoas para que elas fiquem bem. E mandarina é uma essência boa para que a gente não se preocupe tanto em excesso com as outras pessoas. Uma outra flor muito boa que é a paraíso, atua na compreensão, permitindo entender o semelhante, entender o outro. Elimina o apego, lembra do apego que eu falei lá, que afetava o intestino grosso? O paraíso, ela atua permitindo o desapego, eliminando esse desapego e o excessivo controle sobre os demais. É uma essência que traz satisfação, regozijo e autorrealização. E uma outra flor também que eu acabei selecionando aqui, que é a rosa branca. A rosa branca, ela permite nos liberar das inseguranças, que eu falei da insegurança que afetava o estômago da outra vez, além de trabalhar os medos, transmitidos por influência materna, cortando laços de união física e psicológica que foram transmitidos durante a gestação. E acho que a última flor que eu selecionei aqui para a gente ter só como exemplo é o Jasmim del Rio, que é a comunicação, segurança, maior expressão,
volume e firmeza. É uma essência que te traz firmeza e que trabalha na comunicação. Aquela pessoa que não conseguia se comunicar, Jasmine Del Rio vai ajudar na comunicação. Eu gosto de acabar sempre as conversas com alguns cuidados que nós temos que ter, né? As flores de Raff, elas possuem mais de 300 essências e mais de 500 compostos para as mais variadas situações e desequilíbrios. E cada essência, ela possui uma característica diferente e vai trabalhar de uma forma única. Então, a mesma flor que eu tomar vai trabalhar em mim de um jeito, vai trabalhar em você de outro jeito, em você de outro jeito. Elas são diferentes no modo de agir. Em cada um vai trabalhar diferente. E na consulta, o terapeuta floral, ele analisa caso a caso para determinar qual é a essência que a pessoa que está consultando, o consultante, ela vai tomar. Os terapeutas do sistema Flores de Raff, eles trabalham com a radiestesia, que é o uso do pêndulo, para o diagnóstico e escolha das flores. Então, através da energia da pessoa que a gente está consultando, os consultantes, a gente tem a escolha das flores. E o que eu sempre falo, quem me conhece, já assistiu palestras minhas, eu sempre falo isso, a terapia floral, ela não é alternativa. Ela não deve ser uma escolha entre um remédio, um alopático vendido em farmácia, e o floral. Ele deve ser usado em conjunto, ele é complementar. Ele deve ser utilizada junto com outros tratamentos, inclusive os remédios. Psicoterapia, exercícios físicos, meditação, yoga, e tudo que nos ajuda a conquista desse nosso equilíbrio que a gente falou antes, tá? E eu acho... sim. Eu coloquei algumas sugestões de leitura, e mais em português, eu não sei se vai ter esses livros em espanhol, tá? As sugestões de leitura que eu coloquei são a Metafísica da Saúde, escrito pelo Gasparetto e Val Capelli, que fala justamente sobre a doença e qual a emoção, o que está por trás dessa doença. Ele dá uma explicação sobre as emoções e sobre o que está desencadeando isso. Mãos de Luz, que é um livro bem clássico para quem faz o Reiki, já conhece bastante ele. E um outro livro do Michael O'Dowd, que acho que esse deve ter alguma tradução em espanhol, que é Diga-me onde dói e eu te direi por quê. Então, ele dá uma explicação por trás da doença, ele dá uma explicação do que está por trás de determinada doença. Qual emoção, qual comportamento, o que a gente está sentindo. Eu tenho aqui, eu só vou mostrar para o pessoal do Instagram. Então, aqui é o Mãos de Luz, tá? Então, vou mostrar aqui também, que esse aqui eu tenho Mãos de Luz. E também a Metafísica da Saúde. Esse aqui vocês acham bem tranquilo em livrarias, ele é bem fácil de conseguir também, tá? E, pessoal, acho que é isso. Eu não quero me delongar muito, já duramos mais de quase 1 hora, fechamos de apresentação. Eu agradeço muito pela participação. Se tiver algum comentário, alguém quer falar alguma coisa, pode escrever ali nos comentários. O pessoal do Instagram também, se tiver alguma pergunta. Eu sei que daqui a pouco está acabando o tempo. E eu coloquei aqui os nossos canais, o canal da Fundação e o meu canal, tanto no Facebook, quanto no Instagram e quanto no YouTube também. Podem buscar, que lá as apresentações a gente coloca lá, tanto Flores de Raff quanto eu vou colocar minha apresentação também. E é isso, eu acho que encerramos por aqui. As Flores de Raff na cura para o equilíbrio do corpo e da alma. Tá? Vou deixar aqui só a coisa dos contatos, a lâmina dos contatos. Quem não segue no Instagram as Flores de Raff, então é @floresderaff. Eu vou pedir, Carla, tu pode digitar ali. @floresderaff. Tem outras apresentações do próprio Jorge Luiz Raff, que é o desenvolvedor, o canalizador do sistema. E podem acessar lá que tem vários vídeos, tem várias explicações que ele faz também, tá? Então tá, gente. Graças, então, Laura, graças a todo mundo que esteve participando. E vamos esperando para a próxima, né? Vamos agora continuar trabalhando para divulgar as Flores de Raff, para divulgar o nosso trabalho. E vamos seguindo em frente. Muito obrigado pela presença e até a próxima, tá, pessoal? Tchauzinho!